Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino da terra. Hoje nós vamos ver o episódio 6, eu acho. Nós estamos vendo como que se instaurou o novo Israel, aquilo que Paulo chamou de o novo Israel. Como que se instaurou o cristianismo a partir da igreja incubada ali em Jerusalém, dos 12 apóstolos. De repente eram 3.000, de repente eram... Não, vamos na ordem. 12 apóstolos, de repente eram 120 homens e mulheres. Depois eram 3.000, depois eram 5.000. Chegou uma hora que eles pararam de falar as cifras, e aí eles só falavam, e o número dos que se acrescentavam eram mais e mais a cada dia. O sétimo reino na terra é extremo, é grande, e ele começou com um firme propósito de estabelecer o reino de Deus a partir do Messias, Jesus. Então, como é que estamos vivendo hoje? Hoje nós vivemos na era cristã. Então, desde o nascimento de Cristo, estamos vivendo a era cristã. Mas o rei Cristo, o rei Messias, ele não foi entronizado. O quinto reino da profecia de Daniel, que eu transformei agora no sétimo reino na terra, ele ainda não foi, como é que é? O reino não foi inaugurado ainda, mas ele já está estabelecido. Tanto é que Jesus disse aos discípulos: do maior profeta nascido de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Então eu, pensando, isso eu não ouvi de ninguém, eu imaginei, quem será que seria o menor no reino de Deus? Lógico, o reino de Deus está chegado. O menor no reino de Deus é Jesus. Por quê? Porque ele desceu do céu, se fez homem, habitou entre nós. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: eis aqui o menor no reino de Deus, mas sou maior do que João Batista. Entende? E isso nós precisamos compreender perfeitamente, porque Jesus, ele é esse menor do reino de Deus, que se fez homem, por isso menor, e habitou entre nós. E ele disse: vocês serão colunas no novo templo onde eu vou habitar. Então são 12 colunas. Sobre esse número 12 a gente vai comentar mais à frente. Por que 12? Por que não 7? Porque Jesus escolheu 12 homens.
Por que não escolheu 7? Vamos falar sobre isso no futuro. Ainda exemplo de introdução à lição de hoje. Hoje, essa cisão entre Israel e Novo Israel, eu gostaria que ficasse clara, entende? Essa luva não me deixa me arrumar. Podia ter deixado como estava, né? Agora você vai ficar olhando na minha gola aí desmarrotada. Ai, Senhor. Então, hoje vai acontecer essa cisão entre Israel e Novo Israel, entendeu? Porque Deus estabeleceu Israel como povo de Deus. E agora Deus está rompendo com Israel e está estabelecendo o novo Israel. Então o novo Israel é esse 7º reino na terra, o reino de Jesus Cristo, o reino cujo rei é o Messias. Você entende? Isso precisa ficar bem compreendido na sua memória. Você entende? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Quer falar bom dia aqui para meus irmãos no YouTube? Vem. Qual que é seu nome? Micaele. E eu sou menino. Lourenço. Vou dar uma... Depois você vê lá que eu vou mandar um abraço para vocês, tá bom? Essa senhora que passou aqui é a Micaele. Ela trabalha comigo. O menino que está no colo dela é o Lourenço. Então, como eu disse, eu estou mandando aqui uma saudação. Inclusive a Micaele, no último vídeo ela passou assim, eu cumprimentei ela de longe. Agora ela passou bem pertinho, mas eu acho que vai dar para ver ela passando aqui. Mas como eu não sabia se ela queria aparecer, né? Então eu esperei ela sair da câmera para eu perguntar. Ela não quis, porque estava correndo para levar o Lourenço para a escola. A gente trabalha no mesmo estabelecimento. Ela se inscreveu no canal, está agora seguindo. Muito obrigado, viu, Micaela? Micaele, né? Que Deus abençoe a sua família. Que vocês sejam muito felizes, tá bom? Quando eu faço esses vídeos aqui, é para família. Porque o povo de Israel é a família de Deus. Então Israel foi o povo de Deus até o Messias, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, ele estabeleceu o novo Israel, porque ele é o Messias. Só que o povo de Israel não reconheceu ele como o Messias. Eles disseram, mas você não tem nem 50 anos e está dizendo que é maior do que Abraão? Então é isso. Compartilha, dê o like, se inscreva no canal, porque hoje somos pequenos. É como a igreja de Deus. Ela começou com 120 pessoas. E nós já estamos com quase 200. Mas isso, o poder de Deus, ele é capaz de multiplicar isso em um dia, se ele quiser. Se ele não fez ainda, é porque ele não quer. Mas como é que Deus pode fazer isso? Através das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Então, compartilha, compartilha, compartilha. Voltando aqui ao tema, Israel era o povo de Deus. Deus mandou os profetas para dizer que o povo de Deus teria um rei. Esse rei seria o Messias.
Muito bem. Todas as profecias que apontavam para o Messias, o estabelecimento de Jerusalém, os tempos, e o Messias veio. Só que Jesus, ele reclama, ele fala: eu vim para os meus. Quem eram os meus? O povo de Judá. Jesus disse à mulher ao lado do poço: a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque a salvação é Jesus. E Jesus vem dos judeus. Ok? E agora? A salvação continua vindo de Israel? Não. Não e sim. Porque Israel, ela está habitada no novo Israel. Você vai entender hoje, no capítulo de hoje. Então, Deus mandou a mensagem aos profetas e disse: o Messias vai vir. E o Messias é o rei de Israel. Só que aconteceu um erro no percurso. Aconteceu um acidente de percurso. O Israel, que deveria acampar Jesus e apresentá-lo ao mundo como Messias, falhou. O Israel falhou. Em vez deles... Vou ter que tirar a luva porque eu não consigo manusear a Bíblia com a luva. Em vez deles aceitarem o Messias e anunciarem para o povo, aí sim, aí aconteceria o grande povo de Israel. Todo mundo se salvaria, todos quantos aceitassem esse Messias se salvariam, e nós seríamos felizes para sempre. O reino de Deus já seria inaugurado logo naquela época. Tá chovendo demais hoje, eu estou aqui embaixo de uma marquisa. Espero que o vigia das pessoas tenha misericórdia de nós, para que não tenhamos que parar o vídeo ainda na introdução. Eu não lembro. Você lembra? Eu não lembro se eu já falei sobre Pedro na prisão. Eu acho que já falei, né? Falei. Eu já falei que Pedro foi preso. Certo. Então, continuando. Aí o povo de Israel perseguiu o Messias, matou-o. Jesus o ressuscitou no terceiro dia. E no 40º ou no 50º dia, no dia do perdão, no Yom Kippur, Jesus foi assunto ao céu. E tinha dois elementos ao lado dele que falaram: por que vocês estão olhando aí para o céu? Ah, porque Jesus subiu ao céu. Aí ele disse: mas esse mesmo Jesus que subiu ao céu virá. E a partir desse dia, aí sim, estará estabelecido o reino do novo Israel. Entendeu? O reino já está acontecendo. Bom dia, jovem. Mas a partir desse dia será estabelecido. É sobre esse reino, o sétimo reino da terra, que nós estamos falando aqui. Alguns reclamam que não estão conseguindo me entender. Mas tenham paciência. Volte lá
comece desde o capítulo 1, entendeu? Tem as outras séries aí, as Crônicas de Israel, que conta a história do povo de Deus, desde Adão até os reinos, até os grandes reis de Israel, Davi, Salomão, etc. Finalizando com Josias, um dos maiores reis de Israel, entende? E depois o seu herdeiro ficar no trono, mas aí já estava sob o comando de Babilônia. Então nós temos isso aí, nós falamos das crônicas, nós falamos dos profetas, os grandes profetas maiores, que conta a saga de todos os profetas. Entendeu? Então vá com paciência. A crítica que se me fazem é: você não pode fazer vídeos desse tamanho. Nós estamos na era TikTok, as pessoas só aguentam 1 minuto. Aí eu falo, eu não consigo falar em 1 minuto. Em 1 minuto eu não consigo, ó. Já passaram 16 minutos e eu estou ainda na introdução. Estou tentando aquecer a panela para que você perceba da onde vem a fervura, entende? Mas se Deus do céu, o vigia das pessoas, me habilitou para isso, Ele também vai resolver esse problema do tempo. Eu prometo, depois que eu terminar a série, eu vou aprender a fazer edição e vou tentar fazer os vídeos menores. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo como está, entende? Enquanto o futuro não chega, a gente vai fazendo como dá, ok? Hoje, por exemplo, está chovendo. Daqui a pouco eu tenho uma consulta médica. Eu falei, eu não vou deixar de fazer o vídeo, vou lá fazer o vídeo, já que eu tenho que ir para o médico, não é? Então eu faço com muita atenção, com muito carinho. E eu preciso que você tenha muita paciência, tá bom? Então, Jesus Cristo foi morto, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, ao 40º ou como é que é? Depois do 40º vem o 50º dia. Eu agora estou na dúvida se foi 40 dias depois ou 50 dias depois. Acho que foi 40. Não, foram... Não sei, depois a gente vê esses detalhes aí. E aí quando ele subiu, os discípulos estavam ali com os olhos fitos na terra. E Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém. Eu acho que foi isso. Ele subiu no 40º dia. Eu acho que no 50º dia o Espírito Santo desceu. Porque eles ficaram todos os discípulos, que eram 12, mais uma turma de 120, ao todo eram 120 pessoas que estavam em oração ali. E aí desceu o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a pregar poderosamente. E o povo de Deus, que era 12, depois 120, foi para 3.000. Às 9 da manhã. E às 5 da tarde, o povo de Deus já estava em 5.000. Por quê? Graças ao poder do Espírito Santo. Você que é pentecostal, meu irmão, não pense que o Espírito Santo começou a agir em 1911, não. Quando nasceu as igrejas pentecostais. Não. O Espírito Santo age desde a criação. Porque o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, e ele se mostra efusivamente em várias ocasiões. Uma dessas ocasiões foi na época do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os 120 saíram pela cidade a pregar. E aí, essa é o dom mais visível do Espírito Santo. Qual que é?
Ele permite que eu, falando português, você me ouça e me compreenda em qualquer parte do mundo, sem usar o tradutor. Esse é o poder do Espírito Santo. Entende? Então as pessoas falavam nas suas línguas maternas, mas os ouvintes ouviam nas suas línguas maternas. Entende? Esse é o dom de línguas. E esse poder do Espírito Santo, ele foi tal que assustou o povo de Israel. O que o Sinédrio fez ali, o sacerdote, o sumo sacerdote? Prenderam os apóstolos. Eu estava tentando entender se ele tinha prendido apenas 3, João, Pedro e Tiago, ou se ele prenderam os 12. Ora parece que são os 12, ora parece que não. Eu acho que... porque eles tinham medo do povo. O povo estava aclamando os profetas, porque muitos aleijados, cegos, tinham sido curados. As pessoas levavam os seus doentes para que os apóstolos passassem e as suas sombras cobrissem esses doentes. Então, eles tinham medo. Então, eles não... talvez eles não tenham prendido todos, mas com certeza Pedro e João, e talvez Tiago, sim. E só que nasceu ali, por isso que eu falo, olha a ligação do novo Israel com o antigo Israel. Enquanto eles estavam querendo prender os discípulos, um da seita dos fariseus, chamado Gamaliel, grave esse nome, porque ele vai ser retomado daqui a pouco. Gamaliel, ele era um fariseu, doutor da lei. E quando as pessoas começaram a querer prender, ele falou: calma, gente, falou ao Sinédrio. Veja, se for uma modinha, vai acabar logo. Veja, outras pessoas apareceram dizendo ser o Cristo. E ele morreu e as pessoas dispersaram. Agora, esse Jesus aí morreu e as pessoas estão se juntando. Não vamos fazer nada contra eles por enquanto. Por quê? Se for de Deus, não vai adiantar. E se não for, o movimento se apagará. Então, esse homem sábio chamado Gamaliel conseguiu convencer o Sinédrio, e o Sinédrio aceitou a palavra deles. Por isso, soltaram os apóstolos, mas não antes de dar uma tunda neles. Eles surraram os apóstolos. Assim como Pilatos fez a Jesus. Pilatos queria soltar Jesus, mas antes dele dar esse decreto, ele deu uma surra em Jesus. Fundo musical. Ai, Senhor. Eu lembro daquela época que a gente não tinha som em casa e o vizinho ligava um sonzinho e aí todos os vizinhos escutavam, não é? Hoje não precisa mais disso, cada um tem o seu som, pode pôr no ouvido. Mas os jovens são os jovens, não é? Onde eu estou? Tá, acho que eu parei aí, né? Então agora vamos continuar. Eu acho que eu acabei falando que todos... Vou ler o último verso da outra vez. Ó. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. E tendo orado, Pedro que orou, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia as palavras de Deus. Quando Deus enche do Espírito Santo, você está na igreja,
Hoje eles usam o termo batizado com o Espírito Santo. Deus batiza todos. Deus enche todos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é prova de fé. Ah, eu tenho menos fé do que meu irmão, porque eu não fui batizado com o Espírito Santo. Quando você foi batizado nas águas, automaticamente o Espírito Santo já foi com você. Eu sei que tem uma experiência que diz que alguns não conheciam o Espírito Santo. É possível. Você até pode não conhecer o Espírito Santo, mas o Espírito Santo te conhece. É Ele que te levou ao batismo. Sim, porque o Espírito Santo não é outro senão o outro Consolador. Entendeu? O Espírito Santo é Jesus conosco. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, porque Ele vem lá do céu, do templo sagrado de Deus, e passa a morar em nosso coração. Jesus disse: estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei e cearei com você. Entende? Então todo lugar ficou cheio do Espírito Santo. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Quando eles se convertiam, era tanta alegria enorme que eles pegavam seus bens, vendiam e colocavam aos pés dos discípulos. Eles vendiam terreno. É igual hoje, a gente não vê essas experiências. Hoje eu não tenho visto mais. Era mais na década de 90, 2000. Se faziam apelos nas igrejas e as pessoas davam carros, apartamentos, terrenos. Isso é diferente. Entendeu? Se alguém pedir para você dar o seu carro, o seu apartamento, não faça isso. Provavelmente não é Deus que está te pedindo. Quando Deus quer que você dê alguma coisa para Ele, o pedido vem dentro de você. Entendeu? Você pode até ouvir alguém falando sobre o assunto, mas a convicção ela vem dentro de você. O Espírito Santo fala direto com você. Entendeu? Na verdade, em muitos casos, os pastores estão fazendo apelos, mas cuidado. Cuidado. Vamos ouvir o que Pedro tem a dizer sobre isso. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Tá vendo? Aqui já está tendo multidão. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Tudo que era meu, eu pegava e jogava aos pés dos apóstolos, e isso era distribuído aos pobres. Entendeu? Aos pobres. Se você está enriquecendo alguém com seus bens, cuidado. Pode ser que essa não seja exatamente a vontade de Deus. Outra coisa aqui. Eu tenho sido cristão a minha vida toda. A primeira parte da minha vida como católico e a segunda como evangélico. E eu algumas vezes ouvi um conceito que eu não ligava, no começo eu não ligava para isso. Até achava que podia ser. Mas agora, depois que meu entendimento foi aberto, eu não suporto mais alguém falar isso. Que Cristo, Jesus, era comunista. Quando eu ouço isso, eu saio eu desço do salto na hora. Mentira! Jesus nunca foi, nunca será comunista. Por quê? Porque o comunismo, que hoje está travestido aí de socialismo, não tem nada a ver com o que Jesus ensinava. O que eles estão pregando aí é a violência, estão matando, perseguindo pessoas, não tem nada a ver com isso. Porque uma coisa é você tornar o que é seu comum. Aqui,
o José aqui, José Barnabé, sentiu que devia dar o terreno seu, vendeu e deu para a igreja, colocou aos pés dos discípulos, a igreja da Novo Israel. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a igreja ir lá e pegar o seu terreno e torná-lo comum. Isso é roubo. Então os comunistas, os socialistas, os democratas modernos, eles estão pregando isso. E tem igrejas inteiras acampando essa ideia. Que vai chegar um dia que a igreja vai se apoderar de todos os bens, como já aconteceu no passado, e ela será dona. Então, qualquer um, o Estado vai poder chegar na sua casa. Ah, tem um cômodo vazio? Então vou colocar mais uma família aqui. Essa é a ideia espúria que tem que ser expurgada da nossa alma. Eles tentaram fazer isso lá na América. Tanto é que agora estão esperneando. Por quê? Se eles conseguirem convencer o maior país democrático do mundo, fica fácil convencer os outros. Veja, nós somos uma democracia, mas não estamos sofrendo? Venezuela acabou de eleger legitimamente o seu presidente, Maduro. Será? Será que há liberdade lá, como há liberdade aqui? Será que a liberdade que há aqui é liberdade? Isso é para os políticos decidirem. Mas vamos lá. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia pobre. Não é porque o Estado tomou o dinheiro do rico e deu para o pobre, não. É porque cada um que tinha a sua propriedade repartia com o outro. Você viu que o conceito é bem diferente? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, segundo a necessidade de cada um. Então alguém precisava de comida, dava-se comida. Alguém precisava de moradia, dava-se moradia. Então José, cognomado pelos apóstolos como Barnabé, esse Barnabé aqui também, você precisa decorar o nome dele. Então já são dois, não é? Gamaliel, agora José Barnabé, entendeu? Gamaliel, José, Barnabé. Esses dois nomes têm importância para um outro nome que vai aparecer ainda. Não vou falar agora para não confundir a sua cabeça, tá bom? Mas guarde esses nomes aí, Gamaliel e José Barnabé. José, cognominado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, José da Consolação, José Barnabé. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu o seu terreninho lá e trouxe, falou, tá aqui, é para dividir aos nossos irmãos. E aí, teve um irmãozinho lá, que ouvindo ele, ficou com inveja. O carinha chamava Ananias, tinha uma esposa chamada Safira, também vendeu a propriedade. Ele vendeu, vamos supor que ele vendeu por 500 mil reais. Barnabé vendeu por 500 mil reais e jogou lá aos pés dos apóstolos. Esse Ananias também vendeu, era mais ou menos um sítio mais ou menos do mesmo tamanho. Vendeu por 500 reais também. Só que na hora de depositar aos pés dos apóstolos, eles falaram assim, tô dando mesmo, não, que importa se eu pegar 100zinho aqui. Pegou 100 mil reais e ó, embolsou. Falou, afinal a gente vai precisar, a gente tem filhos, não sei o que, blá blá blá. E ele reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, ou seja, sua esposa, estavam assim, ó,
de conchavo os dois. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro, que era o líder dos apóstolos, disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você está mentindo a Deus, meu amigo. Espírito Santo é Deus. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Ora, você vendeu, você podia ter ficado com todos os 500 mil reais. Por que você colocou 400 aqui na mão de Deus e pegou 100 e colocou no bolso? Você está roubando a Deus. Porque uma vez que você fez o voto, você tem que cumprir o seu voto. Então, se você não tivesse feito o voto, não seria tudo seu? E vendida não estava tudo em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. Você mentiu a Deus. Você mentiu a Jesus Cristo. Você mentiu ao Messias. Você mentiu a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Sabe o que é expirar? Ó, quando você sorve o vento, você está inspirando. Expirar é, entendeu? Ele expirou. Só que ele expirou pela última vez. O texto bíblico disse: ele morreu. Bom dia, cavaleiro. Bom dia, querido. Fala bom dia aqui para meus irmãos no YouTube. Está fazendo um estudo da palavra? É, qual é o nome do senhor? Nivaldo. Olha, prazer, meu nome é Cícero. Esse é o canal Vigia das Pessoas. É? Nós estamos estudando aqui como que nasceu a igreja. Ah, tá. A gente chama a igreja de Nova Israel, não é? Sim. Então nós somos um novo Israel. O senhor é evangélico? Sou evangélico. Graças a Deus! Estou contando a experiência aqui. As pessoas vendiam seus bens e davam nos pés dos apóstolos. Mas teve um safadinho que não deu tudo. E todos viviam em comum, né? Em comunidade. É. O senhor lembra como é que era o nome desse cabrinha que enganou Deus aqui? Começa com A. O que é? Ananias e Safira. Ananias e sua esposa Safira. Eles venderam o lote, eu coloquei um preço aqui, 500 mil reais. Tá bom, né? O José Bernabé vendeu por 500 mil e colocou lá. Certo. Ananias e Safira vendeu por 500 mil também. Mas não importava. Pegou muito, né? 100zinho, ó, colocou no bolso. Verdade. Aí Pedro falou assim: por que você fez isso? Não era importante o valor, mas sim a sinceridade. Você não poderia ter ficado com todo o dinheiro, porque o bem não era seu? Mas por que você fez? Vendeu por 500 e pegou 100zinho, colocou no bolso, só deu 400. Você não está enganando a mim, Pedro não. Você está enganando ao Espírito Santo. Você está enganando a Deus. Você está enganando a Jesus. É isso aí. Eu falei assim para poder colocar os três juntos. Porque ele diz: ó, você enganou o Espírito Santo. Você enganou a Deus. Então ele está falando, o Espírito Santo é Deus. E você enganou a Jesus. Então aqui, ó, nessa passagem, eu não sei o que o senhor pensa sobre isso, mas aqui a gente consegue ver as três pessoas da divindade, não é? Sim. Então ele enganou o próprio Espírito Santo. O senhor lembra o nome do canal? Não vou fazer maldade com o meu irmãozinho, não. Canal que você falou agora? É. Vigia das Pessoas. Vigia. Se inscreve lá e a gente vai continuar essa conversa depois. Tá bom. Tá bom? Vigia das pessoas. É, assiste lá. Se o senhor gostar, se inscreve. Se o senhor gostar, compartilha. Tá. Entendeu? O senhor tá indo pra casa? Tá cansado? Vai indo trabalhar? Eu fui fazer caminhada e aproveitei que eu trouxe o pãozinho pra esposa. Aí começou a chover. Tá vendo? Ele cuida da esposa dele. Não é igual a Ananias, não, que matou a esposa. Se o senhor quiser continuar aqui, tudo bem, a gente continua. Se o senhor quiser ir. Ela foi condivente ao pecado dele, né? Pagou o preço, né? Pagou o preço. Se o senhor quiser continuar aqui, tudo bem. A sua presença é muito Vou levar o boa. pãozinho pra ela lá. Então o senhor leva o pãozinho pra ela, mas continua assistindo no YouTube, tá bom? Tá. Qual que é o nome? Vigia das pessoas. Ah, adorei esse meu A irmãozinho. gente tem a memória curta, né? Às vezes a pessoa tá falando assim. Isso acontece muito na igreja. Acontece. A pessoa tá pregando e o ouvido dele tá lá fora. Sim. Aí chega no final do culto, a pessoa fala: O que falou? qual foi a palavra mesmo que foi lida essa noite? Não sei. Não lembro. Não lembro. Se o senhor esquecer, Vigia Ó, das pessoas. você não vai esquecer mais, já falou 3 vezes.
Se o senhor esquecer que o nome do canal é Vigia das Pessoas, vai lá no capítulo 7 de Jó. Tá. Na linguagem de hoje, não nessa aqui. Essa aqui é uma linguagem arcaica. Certo. Certo. Essa é a Bíblia de promessas, não sei se o Eu senhor gosto conhece. muito da outra, né? De João Ferreira de Almeida. Não, mas essa também é João Ferreira de Almeida. É, mas na linguagem de hoje eu não gosto muito, não. Só parece na hora que você está fazendo a leitura, né? Tem coisa que. Eu também gosto dessas mais antigas, porque elas pegam mais pesado, né? Certo. Tocam mais fundo no coração. Certo. Mas como eu ouço no canal Voz de Cid Moreira, então o nome do canal veio de lá. Porque ele fala, ó, Vigia das Pessoas. Certo. Né? Certo. Então vai lá levar o pãozinho para a esposa e se inscreva no canal e já começa a assistir, porque essa série começou agora. É, né? Esse é o 4º, 5º capítulo. Certo. Mas o senhor vai se surpreender quando o senhor chegar lá. Lá tem muita coisa para o senhor ver. Tá bom. Tá bom? Deus o abençoe, foi um prazer. O senhor já está no meu grupo chamado 9 Minutos. Tá. 9 minutos foi o tempo da oração de Daniel. Sim. Então todas as pessoas que eu conheço na rua, eu estou colocando nesse grupo. Já tem quase 30 pessoas. Entendeu? Eu vou orar pelo senhor. Ore por nós também. Meu nome é Cícero. Tá legal. E é isso. Hoje em dia, irmão Cícero, está difícil você deparar com as pessoas para te dar atenção, para você falar alguma coisa da palavra. Ontem eu fui fazer exame de sangue na cidade e quando eu vim de lá para cá tinha um irmão na praça, não é Praça da Sé, não era na Sé. Ele passava, a multidão estava todo mundo esperando o metrô e ele passava falando do evangelho assim, ó. Ia de ponta a ponta, mas eu fiquei prestando atenção. A bondade dele era muito de falar do amor de Cristo. Mas as pessoas Mas nem ouviam. Quem estava ali, né? Eu prestei atenção porque sou meio curioso, né? Mas quem estava ali naquele... Passava e às vezes nem percebia. Nem percebia. Graças a Deus que Deus criou um monte da internet. É. Agora a gente fala ali, a pessoa vai estar sapiando. É verdade. Pá! Aí quando ele vai ver, foi fisgado pelo Espírito Santo. É verdade. E ontem a minha esposa estava me mostrando um vídeo, eu não sei quem é o cantor, não prestei atenção, mas ela falou bem, esse camarada aqui, ó, ele está falando que ele vivia no mundo do pecado e foi alcançado pela misericórdia de Deus e hoje ele prega para os Zezé de Camargo. Olha, tá vendo? As pessoas estão se convertendo. Daniel, não sei quem e tal, e muita gente lá da alta sociedade está ouvindo a palavra por intermédio desse cara, porque às vezes nós não alcançamos. Sim, Deus, ele tem como trabalhar, Deus sabe o que faz, não é? É, verdade. É isso. E assim, a palavra, não está escrita que a palavra de Deus tem que ser pregada por amor, por inveja, por porfia, por contenda. Não importa como vai ser. Tem que ser pregado, então... Jesus disse, não impeça ninguém de pregar, tá falando de mim, tá tudo bem. É verdade. Não é quem não é contra mim, é a meu favor. Foi um prazer conhecer o senhor, vamos continuar essa conversa. Tá. Eu fico muito triste com muitas denominações que ficam fazendo acepção Não pode. De igreja, de pessoas. É sabe? por isso que a igreja de Deus, ela chama Novo Israel. Sim. Não importa a placa que está escrito lá, mas eu tenho que saber que o senhor é Novo Israel, que o senhor tem como semente Israel. Não é aquele povo que está lá, vão fazer terceiro templo, não é bem aquilo lá que Deus está falando, não. Mas é isso. É porque Jesus veio para o que é seu, e o seu não aceitou. Então nós Mas pegamos, né? Nós não era dele, mas nós acabamos aceitando. Glória a Deus. Foi um prazer conhecer o senhor. É isso. E você também compartilha aí, porque pode ser que esteja alguém que precisa de ouvir essa palavra. Tá bom? Assim como meu irmãozinho, já esqueci o nome dele agora. Ainda bem que tá falado aqui, eu vou voltar a fita e vou ver, não é? Mas é isso. Ananias vendeu por 500 conto o terreno e colocou 100zinho no bolso e falou, Deus não se importa não. Deus se importa sim. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o. Entende? Então ele expirou. Ele morreu. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você mentiu ao Deus? Você não mentiu para homens, mas para Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram.
Tinha uma multidão ouvindo. Aí eles passaram a ter o temor do Senhor. Com Deus não se brinca. Você não pode brincar de crente, meu amigo. Não brinca-se com fogo. O Espírito Santo é fogo. Quem brinca com fogo se queima. Ananias, ouvindo essas palavras, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A dona Safira chegou e teve a oportunidade de se salvar. E disse-lhe Pedro: vendeste, portanto, aquela herdade? Você vendeu por 400 mil? Ela disse: sim, foi por 400 mil. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo? Por que você e seu marido fizeram conchavinho para atentar contra Deus, contra o Espírito Santo? Bom dia, meu irmão. Meu irmão Anísio está passando aqui. Quer falar bom dia para os meus irmãozinhos hoje? Ele me acha onde eu vou. Eu estou aqui escondido, ele veio e me achou. Prazer, meu amigo. Estou usando a luvinha. Foi ele que me deu essas luvinhas maravilhosas. Eu tirei uma porque aqui fica muito difícil para manusear a Bíblia. Ah, minha mão incha. E ela é sensível mesmo a celular. O senhor pode passar com ela que dá. Não, mas eu não consigo, porque tem que mexer a Bíblia. Mas a minha mão incha e eu perco todo o tato. Como eu trabalho de mecânico, eu não consigo trabalhar. Ah, tá. Aí fica muito inchada a mão, tá vendo? Ah, tá. Aí ela fica muito inchada, então eu não consigo trabalhar. Aí quando eu vi o senhor, eu falei: meu, deu certo, né? Mas eu gostei, ó. Foi ótimo. Ela é quente. Eu uso as duas, mas não, aí... sim, mas ela é bem quente. Maravilhosa. Foi um ótimo presente. Deus olhou assim: aquele moço tá com frio, vou lá dar essa luz. É isso. Tornar comum, como tá falando aqui, é isso. É você não ficar se apegando aos seus bens materiais. Se você tem alguma coisa e você vê que o outro tá precisando, foi o que ele fez, me presenteou e eu fiquei muito contente. Não te serve, te ainda vai fazer um bem muito grande. O senhor tá bem? O senhor tá indo pra cá? O senhor mora aqui nessa rua? Eu moro lá na Vila Lourdes. Ah, lá longe. Eu faço uma caminhada de manhã. Anda bastante, né? O senhor tá vendo os vídeos? Tá gostando? Eu vejo. Eu não consigo assistir tudo, sim, mas eu vejo. Nós começamos agora uma série nova. Agora eu tava vendo. Eu tô empolgado porque nós estamos começando, sabe? Eu falei, ele tá entrando no Novo Evangelho, agora, Novo Testamento. Isso, até aquela série passada eu tava falando do povo de Israel. Isso. Agora eu comecei a falar do novo Israel. Entende? Bom. E pelo jeito que a gente vê essas guerras aí, vai ter um outro Israel ainda. Aí, ó, tá vendo? O terceiro Israel. Nós vamos desvendar todos esses mistérios aqui. Quando chegar no final... Graças a Deus. Quando chegar no final da série, essas dúvidas todas vão ser tiradas. Entende? Tudo que eu souber eu vou falar. O que eu não souber eu pergunto para os meus irmãos, né? Não, mas tá aí aqui, meu irmão, pergunta para Deus. Deus vem na vida do senhor como revelação. Isso é verdade, olha. Poxa, Deus tudo que o senhor não souber, o senhor dorme. Meu Deus, me responde que fale, amanhã... porque eu não estou sabendo o que falar. E aí, acabou. É verdade. Sabe? Mas eu acredito que Deus, ele deixou os irmãos também para nos, né? Porque tem gente muito sabida na igreja. Não, então a gente pode perguntar, pode conversar. Pode, com porque certeza. Deus, ele usa pessoas. Usa. Por exemplo, Deus não desceu lá do céu para vir trazer uma luva nova para mim. Como é que ele trouxe a luva? Não, sim. Usou o Senhor. Então, de repente eu peço a informação, ele não vai descer pessoalmente. Às vezes pode descer. Eu nunca tive essa graça, mas... Aí é que tá. Mas tem a fé. Ele pode se ele quiser. E ele também pode fazer em sonhos. Ele não fazia isso com o profeta, o menininho, o... Samuel? O menininho que virou profeta e juiz. E Deus não se revelava no sonho? Deus se revela. Então por que não? Mas é isso, eu também Senhor, acredito. Eu não tenho essa resposta. E agora, meu Deus? O que eu faço? Vou parar. De noite lá, vou ter que parar os vídeos. Já pensou? Vou ter que parar os vídeos. Mas é isso, Ananias morreu e agora a sua esposa, ela foi confrontada. Ele falou assim: você vendeu aquele terreno, porque o José Barnabé vendeu o terreno por 500
eu coloquei aqui 500 mil. 500 conto. E ele colocou aos pés dos discípulos. Aí, esse Ananias ficou com inveja, vendeu também. Só que ele vendeu por 500 conto, que era uma fazenda parecida, e reteve 100zinho, colocou no bolso. Acho que ele ficou com 50 e a mulher ficou com 50. Aí quando ele foi confrontado com Deus, ele morreu na hora. E aí chegou a mulher 3 horas depois. Aí perguntou, Pedro, por quanto vocês venderam aquele terreno? Qual foi o valor mesmo? Ela falou, 400 mil. Ela também reteve 100. Aí ele falou, por que você se juntou com seu marido para mentir contra Deus? Tá vendo esses mancebos aqui? Esses jovens? Eles acabaram de enterrar seu marido. Agora eles vão enterrar você também. Nossa, é muito doído, irmão. Nossa. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus, onde eu estou aqui? Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Por que vocês mentiram para Deus? Eis aí as portas, os pés dos que os sepultaram, dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti, e vão te sepultar também, porque você mentiu como ele. E logo caiu aos seus pés, e expirou também. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. Se você pecar contra Deus, você será morto. Não entre em conchavo com seu marido, com os seus irmãos. Não entre. Ah, vamos fazer, ninguém está vendo. Deus está vendo. Se você fez um voto para Deus, cumpra-o. Ninguém é obrigado a prometer nada. Não. Mas se você prometer, eu vou vender essa terrinha minha aqui, vou fazer uma igreja. Vou fazer uma igreja, vou dar para a igreja. E aí depois, quando chega na hora, fica com dó. Não quero não. Esse versículo, ele confronta muito com aquela parábola do rico que chega até Jesus, né, e fala, Senhor, ele não precisava. Ele fala, Senhor, o que eu faço para entrar no reino do céu? Queria entrar no céu. Isso. E aí Cristo fala para ele, faça jejum, faça suas orações, e assim você encontrará o caminho. Fala, não, Senhor, mas... Siga os mandamentos de Deus. Aí ele perguntou, mas que mandamento, Senhor? Mas o que? Ele queria a nata da coisa, né? Aí Sim. que tá. Então Cristo fala para ele, venda tudo que tem e me siga. Aí ele Você quer fazer direitinho? Vai lá, venda. Se ele tivesse um terreno... Não precisava. Se ele mantesse Mas se ele tivesse um terreno, ele venderia. O problema é que ele tinha muitos terrenos, ele era o homem mais rico da região. Ele não precisava fazer nada disso. Era só ele manter a média, que Deus sabe que o homem é fraco. Mas não, ele queria a nata da coisa. Aí ele se entristeceu e foi embora. Talvez ele nunca tenha se convertido, não sei. Que nem esse Ananias, porque ele não precisava vender o terreno dele. Ninguém falou que ele precisava. Ninguém pediu para ele. Ninguém pediu para ele o terreno. Mas ele quis, por inveja. O inveja de José Barnabé. José Barnabé sentiu e fez. E ele falou, ai não. É igual um irmãozinho. Mas se eu der só um pouquinho. O irmãozinho dá uma oferta, você tá do lado, fica com vergonha. E dá também. Aquela oferta que você deu porque ficou com vergonha, porque viu o outro dando, não vale, Deus não quer não. Não precisa também. Deus sabe do seu coração, pô. Ele conhece você desde o fio de cabelo que cai até... É verdade, Deus nos conhece. Então é isso. Você está entendendo? Você precisa entender, porque a igreja está nascendo. Ela passou de 12 para 120, depois para 3 mil, agora para 5 mil, agora está falando que é uma multidão. Agora todo mundo está dando para poder a igreja prosperar, estão construindo igrejas. Só que isso tem que ser feito com um sentimento de devoção. Porque se não for assim, Deus não quer. Então você quer fazer parte do 7º reino de Deus na terra, então você precisa se render ao Espírito Santo de Deus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti.
Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Quer falar uma palavra final? Amém. Depois de uma oração bonita dessa. Amém.